sua Funimation TV, o seu espaço para você que gosta de animes, cultura pop japonesa, a mangá, tudo que é legal tá aqui na Funimation.com. Tudo! Eu sou a Mai Fujikage. E eu sou o Leonardo Kitsune, e por falar em tudo, aqui a gente também fala de dublagem, e a gente não fala só de dublagem, a gente fala de direção de dublagem. Então hoje, como a gente já tinha prometido ontem, a gente continua com, agora, infelizmente, por algum tempinho, a última parte do conteúdo que a gente foi fazer lá na do Brasil, pra falar agora com o Guilherme Marques, que é o outro, tem dois diretores na dublagem. São dois diretores de Attack on Titan, Exato. né? E dessa vez, o Guilherme Marques vai falar um pouquinho mais especificamente de como funciona o trabalho de um diretor de dublagem, que é um bagulho completamente diferente de ser Sim. E não só isso, porque ele também é o Irwin. Ele é o Irwin. E os caras é esperto, né? Os caras são os dois diretores. Bom, então eu sou o Levi e você é o Irwin. Eu faria a mesma coisa. Eu tô brincando, é sacanagem, gente. Mas eles fizeram um ótimo trabalho, tanto como dubladores como diretores, porque a dublagem está boa e, obviamente, que isso é dirigido por alguém. Não são os dubladores que chegam lá com um papelzinho e fazem do jeito que querem, só quando é o Spencer fazendo o Assassination Class. Aí sim, é uma exceção. Mas é incrível, porque eles mostraram muito, assim, como funciona mesmo a dublagem. Eles deram, sabe, um toque, assim, como é que funciona? Que você chega lá, tem o púlpito, né? Exato. E tem o diretor do outro lado, sempre explicando, direcionando a dublagem. Muito então você bacana assiste agora e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos na do Brasil e o entrevistado de hoje é o Guilherme Marques. Ele é diretor e também ele fez o Irwin do Attack on Titan. Que nome? Esse foi um nome mais difíceis, assim, que continuaram, né, na dublagem. Acho que foi o nome que a gente... Na verdade, esse foi um dos nomes mais complexos para a gente entender a pronúncia dele. Né? Porque a gente escuta o japonês falando esse nome em japonês do jeito deles. Sim. Né? Então a gente precisou traduzir esses nomes, trazer esses nomes para como a gente falaria aqui no Brasil. Uhum. E esse acho que foi um dos mais complicados mesmo, que a gente pensou mais em como fazer. E aí a gente tem que buscar que nome é esse, de onde esse nome vem, por quê. Então é um nome inglês, né? O nome dele é Irwin Smith. Uhum. E em inglês, o W tem som de U. É um W, né? W, é um duplo U. Então eles usam o W não como o V, como a gente está acostumado às vezes aqui, como o alemão usa isso, o W como V, não, o W. Então a gente precisou fazer e, coincidentemente, né? Uma semana antes da gente entrar em estúdio, eu tinha ido fazer um documentário sobre um biólogo australiano que morreu, acho que o pessoal deve conhecer, morreu com uma ferroada de arraia no peito, chamado Steve Irwin. Olha que coincidência. E é assim que eles pronunciam. Uhum. Então foi assim que ficou, por isso essa decisão pelo Irwin e não Erwin e não Irving. Então, por isso que ficou Irwin e... Por essas justificativas todas, né, que ficou Levi, que ficou Armin. Tem que ficar mais fácil para o pessoal Mikasa. entender, sim. O nome é difícil e acredito que o personagem também, fazer esse personagem tenha sido difícil, né? Olha, ele foi muito legal de fazer, né? Mas também deu muito trabalho, porque ele é um personagem que grita, ele gosta muito de gritar. Né, ele gosta bastante de gritar, ele é muito centrado. Muito guerreiro. Né, ele é muito centrado na maioria das vezes quando tá ali, mas a hora que ele entra no campo de batalha, ele fica absolutamente alucinado. Sim. Saímos muitas vezes sem voz do estúdio, saímos muitas vezes muito cansados do estúdio, porque é muita batalha, é muito grito, é muita energia. Parafraseando o próprio Irwin, todos eles ofereceram seus corações a esse trabalho. Ai, que lindo! Amei isso. E como é que foi pra você, falando de você, mas a sua infância, você sempre gostou de dublagem? Você conseguiu entrar na dublagem logo de cara, assim? Não, então, eu fui uma criança criada em apartamento, né? Lá nos anos 80, anos 90. Então eu sempre gostei muito de televisão, assistia muita televisão, então TV e cinema sempre foi uma coisa constante na minha vida, então... E a gente não tinha muita opção naquela época. A gente tinha 2 canais de televisão na TV aberta, não tinha TV a cabo, acreditem, não tinha TV a cabo. E passava só coisa dublada. Uhum. Tudo dublado. Uhum. Então, de tanto assistir, de tanto acompanhar e de tanto gostar, a gente começa a perceber essas vozes.
Mas não, até eu entrar na dublagem, até eu resolver virar pra cá, levou um tempo. Eu tô há 13 anos, né? Completei agora em novembro 13 anos. Chegou a de trabalhar com dublagem. outra coisa, então, antes? Eu me formei em arquitetura. Olha só. Cheguei a trabalhar como arquiteto. Não gostei muito de estudar, mas trabalhar com isso não era a minha. E daí veio uma paixão pelo teatro e, consequentemente, aquela fagulhinha da dublagem voltou a aparecer. E aí parece que tudo conspira a favor a hora que você está focado. Que lindo. E dessa passagem para ser de dublador para diretor, como é que foi? Como é que rolou esse processo, assim? Não é bem um processo, né? A gente começa a dublar e, assim, espera pelo menos no começo ficar no mercado. Se firmar como dublador, ter trabalho suficiente para poder se manter neste mercado, para que isso vire realmente a sua fonte de renda, a sua atividade principal e tudo mais. A direção vem como uma consequência, né, para quem tiver interesse. Então, hoje a gente trabalha com 7 anos de janela no mercado. Então, depois de 7 anos, o dublador, né, com experiência já nesse chão de fábrica da dublagem, ele pode vir a se tornar um diretor. Voltando para Attack on Titan, foi um grande desafio para você? Foi um desafio porque é uma série gigantesca, né? Uma série épica. É uma série que a gente já sabia que tinha um público muito grande, um público que já tinha acompanhado essas 3 temporadas que a gente dublou em japonês. Então agora a gente teria a responsabilidade de passar isso para o português e trazer para esse público a mesma emoção. Então, sim, foram noites mal dormidas, foram momentos muito estressantes, mas que valeram muito a pena. Fui reassistir agora em português e me emocionei igualzinho, chorei igual, ri igual, curti às vezes a experiência igual. é até melhor, né? É uma experiência diferente, é claro, Sim. porque agora eu estou mais concentrado no todo, não estou mais concentrado só no rodapé ali da imagem. Né? Então, a gente percebe mais coisas. É uma outra experiência, mas é muito legal ver que foi uma experiência muito parecida, que trouxe essas sensações todas de novo para quem já tinha assistido. Então você ficou sabendo um pouco mais sobre esse mundo da dublagem aqui na Funimation TV. E é claro, Attack on Titan tá na Funimation.com e também aqui na Funimation TV, você está acompanhando aqui na TV aberta. Incrível isso, né? Muito legal. Muito bom ter esses melhores animes na TV aberta para você. Obrigada, voltamos ao estúdio. Quero agradecer ao Guilherme Marques, porque olha, foi muito prestativo. E eu fiquei sabendo que ele era tímido, gente. Quem diria que ele é tímido com aquele vozeirão todo, né? É legal isso. É uma coisa do meu tempo de teatro e dublagem também, mas no meu tempo de teatro, muita gente vai atrás do teatro pra perder soltar, né? a timidez, assim. Eu tenho vontade, que eu sou um pouco tímida, não sei se vocês perceberam. Mas é verdade. Não, mas é uma coisa muito útil, porque você é obrigado a fazer muitas coisas quando você faz teatro. Se libertar de qualquer Você tem que se libertar. amarras, assim. Se libertar. Então é uma coisa que acontece de fato. Então, ó, muito legal o trabalho do Guilherme e do Bruno na direção do Attack on Titan. A gente falou só com eles, mas também a gente mostrou o painel do Attack on Titan que foi na CCXP. Sim, na CCXP. Então a gente já mostrou um pouquinho aqui do Eren, da Mikasa e do Armin e tudo mais. Mas alguma hora a gente tem que arranjar um tempinho, fazer muito mais conteúdo sobre isso. Sim, a gente vai fazer. Porque, o elenco do Attack on Titan é enorme. Maravilhoso. Então muita gente tá indo muito bem, muitas coisas legais que a gente pode comentar. E é uma coisa que o público pede bastante também, né? Sim. Eu tô curioso, quero saber mais sobre dublagem. É tão legal o personagem, eles estão fazendo um trabalho tão maravilhoso lá, né? Exato. Attack on Titan, Porque então quero saber mais sobre eles. O Guilherme, por exemplo, falou só um pouquinho do trabalho dele como Irving na nossa entrevista, mas tem muita coisa pra ser falada ainda. Tanto o fato de os dois serem diretores e fazerem líderes na história, que é uma coisa muito curiosa. Boa, então, as coisas se encaixam ali, sabe? Então, muito obrigado para o pessoal da do Brasil. Vai ter muito mais conteúdo na do Brasil e agora vai ter muito mais tem Attack on Titan e a gente já volta.